Às vezes, o folclore brasileiro é isso? meio cringe. Pessoalmente, eu não acho o Saci aterrorizante. O Saci é meio Caipora memes parece um mesmo. gnomo, o Cabeça de Cuia é uma lenda meio brega e tá tudo bem. Não tem nenhum. Na verdade, nem muito, todas as tipo, lendas precisam dar medo. assustador, E né? esse nem é o objetivo de grande parte delas. Mas como um canal que cresceu no terror, eu senti a necessidade de encontrar terror no folclore e trazer isso pra vocês. Então eu fiz uma vasta pesquisa, me enfiei nos cantos mais sombrios da internet achando que eu não ia encontrar nada demais. E aí encontrou. Até que eu me deparei com o Encourado. Esse eu não conheço. O zoio dele O vermelho. Encourado seria uma versão brasileira de vampiro, Essa só eu não que sabia, bem mais mas da bizarra hora, e já assustadora gostei. que os vampiros clássicos europeus. O nome já diz. O Encourado usa roupa de couro. Tem 2 grandes asas de Que morcego e é medo. presente em todo o interior do Nordeste. Chupacu também tá no Nordeste, Ele né? se alimenta de sangue de animais e seres humanos, preferencialmente aqueles que não vão à igreja. E não pela falta de proteção que a igreja poderia oferecer, mas porque o seu sangue é simplesmente mais saboroso. Ó, essa lenda aí eu já gostei. Eu não sabia que tinha essa lenda aqui Diz a no lenda Brasil. que quando as galinhas param de botar ovo, quando os cachorros não saem pra fora e urubus rodeiam a Que o casa, encorado tá perto. é sinal que o encorado tá por perto. Ó. E quando isso acontece, ou você vai embora o mais rápido Não possível, quero ou não sonhar tem com o que essa fazer. imagem. Porque todas as coisas eficazes Pô, contra eu o tive medo de como vampiro todos alho, meus luz 15 do sol, anos. cruz, água benta ou qualquer coisa religiosa Não funciona com não encorado. funcionam contra ele. Literalmente, ele não tem uma fraqueza. Eu sou imortal. É quase como um deus. E como que eu Uma detenho criatura ele? do horror cósmico invencível que só causa morte. Pô, ele é tipo um Isso é muito upgrade dos bizarro. vampiros. Eu nunca imaginava que existia um vampiro brasileiro, que ele fosse mais poderoso que qualquer outro vampiro no mundo. Gente, que medo Muito dessas menos que imagens. existisse uma lenda do folclore tão próxima do horror cósmico quanto o Encourado. Pois é, né? E antes que você pense o contrário, ele não é o único. Curioso pros próximos. Esse é da hora. O Boitatá, O Boitatá tinha a cobra esquecido do gigantesca com Boitatá. corpo de fogo Pera, do o folclore Boitatá não é um brasileiro boi? parece um monstro saído de um conto Como de assim? Lovecraft. Esse é um bicho que dá Não medo, tá basta a ligado? pele Uma cobra escamosa em gigante chamas, de os fogo, vários tá olhos na ligado? cabeça Parece e toda a um boss do brutalidade Elden Ring. inimaginável que uma serpente desse tamanho é capaz. Esse é pro Diz a Amazonas, lenda não? que quem simplesmente olha nos olhos do Boitatá fica cego e enlouquece completamente. Olha que foda, velho. Pois Pô, a é, lenda mano. do Boitatá é Basta foda. um olhar e a vítima se perde dentro de si e entra num estado de insanidade irrecuperável. Quase como É bem uma Lovecraft, maldição. né? Olhou, ficou Uma louco. visão pior que a morte que te destrói e te deixa cego pro resto da vida. Ai, gente, tenho medo disso, O tá? mais louco de tudo é pensar que essa é uma lenda muito antiga. Muito antes de existir Lovecraft ou qualquer conceito de horror cósmico, os povos indígenas já acreditavam no Boitatá e em toda a imagem surreal que ele tinha. Em outras palavras, o Brasil inventou o horror cósmico. Ainda existem Pioneiros. outras lendas, como a mula sem cabeça, Mula sem o cabeça dá pra Boitui fazer também e o de Monai, terror. por exemplo. Criaturas fisicamente terríveis e Lovecraftianas do seu jeito. Mas o vídeo não é sobre isso e nem sempre horror cósmico é sinônimo de terror. Pô, horror cósmico eu acho Uma muito lenda legal, cara. brasileira Um que me horror causa monstruoso, terror, assim. Com certeza. É a do cabra cabriola. Ai, que medo dessa Aqui nesse imagem. canal eu já expressei o meu trauma por bodes, ovelhas ou cabras demoníacas, tipo Black Phillip do filme A Bruxa. Tem algo muito estranho no olhar desses animais. Eu O também bode acho meio literalmente é uma estranho. representação do diabo e por isso que essa lenda me causa tanto desconforto. Mas não somente por esses motivos. O cabra cabriola é uma criatura meio homem, meio bode, Caraca, conhecida por se que alimentar tenso, de meio pessoas cabra, vulneráveis, meio homem, bagulho principalmente bizarro. crianças. E o olhar bizarro, esse dá Quando medo. o sol esse se é põe foda. nas cidadezinhas do Nordeste, ele vai à caça. Entra nas casas pelo telhado, janelas abertas ou portas. Então, por isso que eu deixo e as janelas aqui sempre que o fechadas. negócio fica tenso. Porque ele não é um simples bode animalesco sob 2 patas. Ai, parece O uma cabra imagem cabriola, tirada na de pano. verdade, é inteligente. Sabe manipular mecanismos básicos como trancas de porta e cadeados. E ainda consegue imitar vozes humanas. Pô, pior que tá interessante, mano. Eu tô Diz a preso na lenda trama. que ele escolhe as vítimas com antecedência. Observa a família, os pais e crianças por muito tempo até que eles saiam de casa e deixem os filhos sozinhos. Quando isso acontece no meio da noite, surge a voz da mãe pedindo pra abrir a porta. Só que é o As cabra crianças cabriola. ingênuas vão abrir, só pra descobrir que não é mãe coisa nenhuma, mas sim um homem bode, que as comeria vivas em Que seguida. tenso, mano. Bizarro. E detalhe, essa lenda é brasileira, mas tem raízes no folclore europeu e em divindades ancestrais do Oriente Médio como o Moloch, uma entidade com roupinha de conhecida, rei. não à toa, pelos seus sacrifícios envolvendo crianças. Ai, eu tô muito E esse é mais desconfortável um com esse motivo vídeo. pra não contar essa lenda pra nenhuma criança. Mas a ideia não é Pior contar é pras que crianças existe pra uma elas ficarem com cantiga medo sobre mesmo ela. e a gente dá As mães risada. cantam pros filhos antes de dormir e, cara,
Já no bar está a Cuca e a música dela que dão medo pra caralho. Não cantem a música de um boss demoníaco pros seus filhos, pelo amor de Deus! Obrigado. E por falar em dormir, Esse eu preciso apelo foi citar muito sincero. a pisadeira. Pisadeira. Oxi. Um tipo de fantasma ou entidade que aparece à noite enquanto as pessoas dormem. Ai, parece paralisia do sono. Eu já Como o tive nome já algumas. diz, ela pisa no nosso peito e prende o nosso Mano, corpo na olha cama isso. sem poder se mexer ou gritar por ajuda. Gente, Mais que ou menos horror. como seria uma paralisia do sono. Paralisia, eu imaginei. Na verdade, a Eu pisadeira lembrei é uma da tentativa paralisia. do nosso folclore em explicar esse fenômeno que afeta tantas pessoas dormindo. Pô, deve ser muito ruim, Também cara. existe Nunca uma aconteceu versão comigo, mas indígena deve de ser monstro horrível. dos pesadelos, que é o Jurupari. Jurupari, nunca ouvi Diferente da falar. pisadeira, que seria mais próxima de um fantasma, ele é tipo um demônio. Uma divindade do povo Maué, famosa por invadir sonhos e asfixiar as pessoas dentro delas, até a morte. Tá amarrado. Aqui, ó. A gente sabe que ele é uma Batendo tentativa madeira. de explicar a paralisia do sono pelo próprio nome Jurupari, que significa literalmente aquele que tira da boca. Em outras palavras, o monstro que arranca a nossa fala e impede que possamos gritar por socorro, bem como uma experiência clássica de paralisia do sono. Pois é, eu conhecia bastante gente que Beleza, sofria cara, com isso é paralisia do explicado sono. pela ciência. Mas justamente por ser uma experiência palpável e que pode acontecer com qualquer pessoa dormindo, Diz que todo mundo vai passar uma vez na vida por paralisia do sono. Jurupari, ou qualquer outra criatura do sono, num monstro terrível. Uhum. É quase como se elas deixassem de ser uma lenda e virassem monstros da vida real. E esses exemplos não são os únicos que chegam perto disso. Medo, eu tenho pesadelo Muito quase menos todo dia, gente. os que mais causam medo. Permito-me apresentar a lenda do Lapatu. Lapatu? Ele O parece Lapatu fofo. é uma criatura ciclópica parecida com uma pinguari, Parece Chewbacca. só que bem pior. Ele habita a região nordeste do Brasil, tem Bicho corpo maneiro, espinhoso, gostei do dente de design. elefante e é conhecido por sua fome insaciável, pelo apetite em carne humana e uma crueldade sem tamanho. Ele parece ser gigante. Segundo os nativos da região, ele é pior que lobisomem, caipora ou qualquer lenda do país. Caipora eu também não E o conheço, motivo de eu tanto acho. alarde é justificável. Tem muita lenda, porque, né? na verdade, Labatu é um homem que existiu. Um mercenário Isso aí francês é legal. que veio ao pô. Brasil no é século XIX. uma lenda folclórica conhecido que por veio a ataques partir de uma desumanos. história real. É tipo o Conde Em Drácula. 1819, Pierre Labatu desembarcava no Brasil, onde ajudaria a tomar regiões dos portugueses na luta pela independência, o que teria sido muito bom se ele não fosse um péssimo ser humano. Na verdade, Pierre Labatu cara era um dele. homem violento, liderava um exército de escravos, maltratava e fuzilava as pessoas sem a menor preocupação. Há quem veja ele como Já uma virou um figura monstro. revolucionária, e os livros de história costumam contar somente o lado bom, ignorando todo o sofrimento que ele causou às pessoas. Mas do folclore brasileiro humano, ele não passa. A criatura carnívora, cruel e sanguinolenta Labatu nada mais é do que uma representação do verdadeiro Basicamente é terror, como se fosse uma personificado lenda, pelo imaginário como das se ele pessoas tivesse e daqueles virado que um sofreram monstro. por Pierre Labatu. É sempre tem alguma coisa por E não que o monstro por não trás, dê né? medo ou coisa do tipo, mas a verdade que se esconde por detrás, pra mim é muito mais perturbadora. Exatamente. E não tem como, cara. Esse tipo de lenda que faz alegoria a acontecimentos reais sempre vai ser a pior. Seja do cabeça de cuia, que parece uma história boba de um menino com osso, mas que na verdade Queria retrata saber fome em sobre algumas esse regiões do do menino Brasil. cabeça de coia. Tomara que Ou não seja a traga lenda mais. do Boto, que por um lado é um Boto, meme, eu queria mas por outro, saber é uma sobre. metáfora à violência sexual contra as mulheres. Ah. Cada uma vai ter um lado inofensivo, bobo ou até mesmo cringe. Qual que é o DT Bilu? Um lado sombrio. Ai, que medo. Alguns desses terrores ficam escondidos pra sempre, perdidos e esquecidos por falta de fontes Esse aí históricas. parece a da noiva, ó. Outros são Acho que era do lembrados Rio do Grande nosso do folclore Sul. sob forma de criaturas animalescas Ai, esse do bode é Fantasmas. muito feio. e monstros. Sejam eles monstros literais ou monstros humanos. Esse aí do Pierre realmente, como é história de verdade, né? Dá um negócio. Capilobo. O capelobo é uma criatura meio homem, meio tamanduá. Conhecida Ah, por essa se cena a gente alimentar tem de do pessoas. Tamanduá, assim, ó, de verdade. O nome tem origem indígena. Porque Tamanduá Lobo, já é um que bicho significa bizonho, mano. Não dá literalmente pra lobo confiar em e ninguém que tem cabra. nariz grande. Algo como osso quebrado. E esse nome não é à toa, porque Isso aí o dá menos capelobo medo. é conhecido Ou por não. quebrar, perfurar o crânio das pessoas e sugar os seus miolos com essa Ui. língua bizarra de tamanduá. Que Um tamanduá bizarro, normal cara. usaria ela para comer formiga, cupins e outros insetos. Enquanto o capelobo faz isso com seres humanos, principalmente crianças, Sempre as crianças, né? e aqueles que moram na região do Pará e do Maranhão. De novo Nordeste. Diz a Eu lenda acho. que ele aparece sob duas formas. A de uma anta muito rápida, bem mais estranha que uma anta normal. Ah, então tem mais de Uma um. forma humanoide com pata de bode e cabeça de Beijo tamanduá. feio.
E cara, isso me lembra muito a lenda do Skinwalker e do cabra Pois é, né? cabriola. Skinwalker tem várias Skinwalker ramificações. tem formas de outros animais, como cachorros e veados. E cabra cabriola, pelo corpo humanoide com pata de bode, Tem várias lendas assim que e ainda a misturam preferência por crianças. o homem com animais, né? Dizem que quando se escuta um grito na mata de cocais, é sinal que o capelobo tá na região. Em caso de encontro, a única forma de matar ele é com um tiro. E um tiro na região do umbigo, onde estariam seus É um local órgãos vitais. específico. Caso você não tenha uma arma e não É, eu não consiga tenho, no fazer caso. isso, ou é um ou dois. Você tem o cérebro devorado por esse tamanduá Ai, que demoníaco. horror. Ou você é amaldiçoado por ele e vira também um tamanduá demoníaco Eu achei que só comedor de tinha cérebros um, humanos. mas não são vários. Bem como a maldição de um lobisomem. Ai, que Tem também a desconforto. opção número 3, que é se salvar do capelobo, mas entrar nas terras do Aburro. A trilha sonora do vídeo Uma tá lenda 10 de 10. parecida com ele, mas pior. É, mas aí Em todos então os não é sentidos. nenhuma opção, né? Esse Ir pra um bicho lugar que é do pior fundo do que o iceberg, capelobo. quase ninguém conhece ele. Ele tem uma A bola nas aparência, costas? como vocês podem ver, lembra muito o capelobo, só que o focinho é mais afiado. Feito para perfurar a cabeça das vítimas com mais facilidade e sugar não só o cérebro delas, mas todos os Barulhinho, órgãos aí do você seu vê que ele bota. corpo. O aburco é um tipo de homem-mosquito que vive Faz em sentido ter, algumas ter uma árvores lenda da de floresta mosquito, né? Que amazônica. mosquito é infernal. Dizem que os desavisados que passam por eles são capturados, puxados para cima e devorados no topo das árvores até que sobre a pele e os ossos. A pele e os ossos ele não come. Pelo menos, essa é uma região difícil de acessar. E as vítimas do aburco são indígenas que moram nessa o parte bico da dele selva. dentro do cérebro do Mas outro. se você acha que tá seguro dessas lendas indígenas só porque não mora no meio do mato, você tá Eu tô muito errada? enganado. Mimiran Mira. era o nome de uma mulher dos povos Makuxi, em Roraima, que feia. que começou a ter visões, ficar Espero que ela maluca esteja me ouvindo. e atormentar sua tribo com um tipo de esquizofrenia bem avançado. Por causa disso, ela foi expulsa. Pô, tadinha, Mandada ajuda vagar ela, é sozinha pela esquizofrênica. floresta até não resistir e morrer dentro de uma caverna. Que triste. Essa é uma história normal de fantasma. Teoricamente, o seu espírito deveria assombrar a região do Monte Roraima, a caverna e a floresta ao redor, É onde ela morreu, né? mas não. Na verdade, a Mimiran é uma lenda que assombra pessoas da cidade. Oxi. Qualquer cidade. Principalmente Por que aquelas cidade? que trabalham, estudam ou simplesmente estão num quarto fechado. Nunca mais eu vou ficar com a porta Diz a fechada. lenda que por ter sofrido muito com isolamento, a Mimiran assombra qualquer pessoa que esteja isolada ou no lugar fechado. Que legal, que nem Isso eu parece agora. meio Eu estou bobo, mas gravando parando pra 3 pensar, da manhã, tá? Que fique é bem bem bizarro. claro. Imagina, você tá trabalhando tranquilo quando de repente aparece um bicho todo torto na sua frente. Já não basta o susto e a possível morte que ela vai te causar. Ah, mano, Agora, eu tô interromper sozinho o aqui, trabalho cara. e impedir Qual que foi? você ganhe um salário no final do mês, não. Pô, aí é mais Aí é assustador ainda. Falei uma salário. Ah, Fiore, pô. beleza. Ela dá medo, pode dar um sustinho ou outro, mas eu sou desempregado. Eu não trabalho e nem fico fechado no quarto. Isso já é o teu próprio pesadelo. Você pode ter escapado da Mimiran. E se você acha que o folclore indígena ainda não deu medo o suficiente, é porque você não conheceu Ah, tem um pior. o Curupi. Mano, essa lenda aqui é bem pesada. Ai, que não é pra horror, criança e toca em cara. temas bem sensíveis, então se você quiser pular, tá aí o tempo na tela. Eu não vou pular. O Curupi É quase é o deus da Curupira. fertilidade na Só que mitologia tirou o guarani. urá. Um tipo de duende Tem da o Curupi e o floresta, Curupira? pequeno e aparentemente inofensivo, mas conhecido por violentar somente as pessoas, tanto indígenas quanto as que moram em cidade, Será que ele E tanto sobe no mulheres. 8º andar? quanto homens. Por ser derivado do povo guarani, ele habita as florestas da região sul e sudeste do Brasil. bicho Passa a maior parte do esquisito. tempo dentro da mata, mas também entra em cidades para se alimentar de lixo e procurar as suas vítimas. E aqui a coisa fica feia, porque, diferente de outras lendas, ele não vai aparecer e simplesmente te matar. Existe algo pior e mais grotesco num ser que estupra pessoas e desaparece depois, sem nenhum zelo por elas. Mas ele não é aquele que tem os dois pés pra trás, né? E cara, parece brincadeira existir um duende desse tamanho e com um órgão reprodutor enrolado no corpo. É Mas a pra verdade ser por o detrás bagulho me dele? assombra muito. A gente sabe que o folclore é um reflexo da sociedade Uhum. e que não à toa existem casos de violência sexual na região sul, sudeste, Pô, em tem em todo o todo Brasil. lugar. Tanto a Infelizmente. indígenas quanto a pessoas na cidade. O Curupi é justamente esse mal encarnado. Toda Uma criatura figura do dos Guarani, folclore surge de um... modificada e materializada de um em mito, de uma predadores dor, sexuais, né, que da infelizmente sociedade. existem, não só no Brasil, mas no mundo todo. Representação da realidade. E isso o torna
a aterrorizante. A pior de todos. Existem outras lendas tão bizarras quanto as do folclore indígena, mas que, pelo contrário delas, foram trazidas de fora. O lobisomem é um caso Sim, clássico. lobisomem todo mundo Um conhece. monstro sanguinolento que veio da Europa, mas que atormenta muitas cidadezinhas no interior de todo o Brasil. Pera que tu vai falar Tem com o pessoal do também a lenda do interior corpo e eles seco. super falam. Em algumas tipo, nossa, regiões também chamado meu de vô Uiudo viu um lobisomem. ou bradador. Nunca ouvi Ele falar também esse. veio da Europa e é um tipo de espírito. Um homem que morreu, mas que por ser de péssima índole, foi rejeitado pelo céu e pelo inferno. E agora vaga pelas regiões do sul e sudeste, Ai, gente, antes atormentando era as só lá pessoas pro norte, comuns agora de tá aqui pro cabelos sul que não param de também. crescer. A cuca é um outro exemplo que pessoalmente me dá um medinho A e que cuca eu não também consigo ter veio medo porque eu dos sempre lembro portugueses do aqui no Pica-Pau Brasil. Amarelo. Mas não se engane, Sentido do a Pica-Pau Europa Amarelo. não é a única importadora de lendas. O kibungo, por exemplo, Kibungo eu nunca foi ouvi trazido falar. do continente africano até a Bahia Tem duas e já é uma poucas. criatura bem mais absurda que essas que eu falei. Ele é tipo um bicho-papão, Sim. que assume a forma de uma sombra, de um homem-porco ou Homem simplesmente um porco é bicho algo com uma boca que- nas costas, Me daria muito devorador medo. de seres humanos. Teve até DBD no meio aí, ó. O kibungo me lembra muito uma pinguari. A diferença é que ele não tem medo de nada e uma pinguari tem medo de bicho preguiça. Eu sei. É meio tosco. Mas ele Que não deixa de ser aleatório. um monstro bizarro, completando o trio de ciclopes brasileiro junto com a lenda do Labatu. Nossa, eu E a tô lenda vendo do vulto, Gorjala? cara. Para com isso. E essa última. E a pior de todas. Tem pior, cara. O Gorjala é um tipo de monstro que habita a região norte e nordeste Parece do um Brasil. personagem de Mortal Kombat. Ele costuma andar pelas serras e penhascos e devora qualquer Ele parece uma pessoa mistura que entra de- no seu território. E beleza, isso é meio Ah, de tenso, macaco, mas a gente vê King isso Kong. em várias lendas do Brasil. A parada é que o Gorjala não é um monstro que Ele é um come gente só por gigante. comer, como uma pinguari. Ou o retrato de uma pessoa de péssima índole, como o Labatu. Na verdade, ele era um escravo que passava fome. E para sobreviver, teve que virar canibal. Oh. E aí que o negócio fica pesado. A gente tá cansado de saber que a escravidão foi terrível e deixou traumas profundos na sociedade. Sim. A gente sabe que os negros trazidos ao Brasil sofreram muito. Seja pelas longas viagens de barco, Meu Deus, no era trabalho assim. escravo ou nas torturas cometidas a eles. Desde tortura física até a mais cruel, na minha opinião, que é a privação de coisas básicas como se alimentar. Que horror. E beleza, isso acabou com a abolição da escravatura, mas só na superfície. Até hoje Como a tem gente bem reflexos sabe, ainda, não cara. foram dadas as mesmas oportunidades a negros e brancos depois de 1888. E isso reflete a sociedade atual, seja na desigualdade ou seja na fome, que não à toa afeta mais pessoas negras do que brancas, como você vê em vários estudos. É porque foram muitos anos perdidos, né? Não é tão É fácil quase assim como se aquela escravidão de antigamente tivesse acabado, deixar igual. mas como se a nova escravatura se chamasse fome. Então surgem lendas como o Gorjala, um monstro devorador de humanos que nada mais é que uma alegoria à escravidão e agora a desigualdade e a fome presente nos dias de Ele é hoje. personificação da fome aí, mano. E eu não sei vocês, mas pra mim a lenda do Labatu se torna ainda pior. Lembra que ele é inspirado numa pessoa real, que teve um exército de escravos e que deixou cicatrizes na nossa história irrecuperáveis. Eis duas criaturas ciclópicas, É, esse também dois é monstros inspirado numa terríveis pessoa real, que né? vieram de circunstâncias opostas, mas igualmente cruéis. É, tem os dois E lados. mais uma né? vez eu digo que esse é o lado mais sombrio do nosso folclore. Algumas figuras são fisicamente bizarras e assustam do seu jeito, mas as piores lendas são as que conversam com a realidade e os traumas da nossa história. Ah, com certeza. Figuras que por fora geram um tipo de incômodo, mas que se você for além, descobre uma parte ainda mais obscura e não tão folclórica como deveria ser. É, uma representação E quando mesmo. um vídeo de folclore brasileiro acaba virando realidade, é porque chegamos no ponto mais baixo. E perdido no fundo do poço. É difícil subir de volta, mas não impossível. Que louco, cara. Eu adorei esse vídeo. Eu não conhecia quase nenhuma, assim, mais aquelas famosonas. Fiquei chocada, inclusive, que Boitatá não é um boi. Mas adorei. Fiquei super curiosa pra saber mais também. Acho que eu vou dar uma pesquisada em alguns, principalmente pra entender um pouco mais da história. Mas é isso que ele falou, cara. Lendas, às vezes, são a representação da realidade. Cara, adorei esse estilo de vídeo. Nossa, achei muito legal.
E eu vi que ele colocou uns vídeos ali, tipo, de uma noiva andando na estrada, e eu tô bem tentada depois de pesquisar pra assistir mais. Eu adorei os vídeos dele. Achei bem explicativo, bem legal, de verdade. E eu não tinha assistido nenhum ainda, eu acho. Ele não chegou a citar o chupacabra, mas ele falou daquela cabra bizarra ali. Sensacional, mano, conhecer tudo isso. A gente tem um folclore bem foda aí pra fazer uns filmes de terror. Cara, que vídeo maneiro, cara, que vídeo bem feito. Eu não conhecia o canal do cara, pô, muito bem editado, pô, narração 100%. E, mano, eu quero saber de vocês agora, qual que é o bicho que causou mais medo aí? Eu não sei se eu vou conseguir escolher um aqui, mas todos eles dariam belos personagens de D&D, tá? Eu continuo falando isso, mas quero saber de vocês aí, mano. Qual que é o bicho mais assustador, mais... que deu ruim aí com vocês, mano? Escreve aqui.